eu estou aqui com a doutora Maíra Teixeira e com a enfermeira Rafaela Guarilha. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Muito bom te rever, viu? Que bom, tô feliz. Esses dias eu passei aqui, você estava no estúdio, eu falei, poxa, que legal, bacana. Eu tô virando aqui quase uma colaboradora da verdade. Daqui a pouco vai estar aqui com a gente, né, Ana? Será? Daqui a pouco tá contratada. Vou mudar de profissão. E também com a Rafaela Guarilha. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. Muito bom ter você com a gente aqui também. Você que é símbolo de uma luta, né? Você viu na pele essa coisa toda do Outubro Rosa, diz muito respeito a você. Sim. E vai ser muito importante te ouvir aqui hoje, viu? Vamos começar a nossa entrevista então, batendo um papo aqui com a doutora Maíra. A prevenção é o caminho para a saúde, né? E nós estamos no Outubro Rosa. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a importância desse movimento. Por que outubro? Por que o rosa? Como é que surge isso tudo, né? Na verdade, eu vejo a prevenção como um cuidado contínuo. E nesse mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, é importante a gente entender que esse movimento começou na década de 90 e foi pela Fundação Susan, que por sua vez foi criada pelo amor de uma irmã que perdeu a sua irmã Susan, e 2 anos depois do falecimento da sua irmã, ela lutava contra um câncer, mas naquele momento ela era uma sobrevivente. E ali passou a ser o movimento de vida dela. E em 91 eles fizeram a corrida do câncer de mama, e a cor escolhida rosa, porque era a cor predileta de Suzy. Olha. Então, quando eu soube, eu achei, gente, que história maravilhosa, fascinante, né? E no Brasil, esse movimento chegou em 2002, com o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, sendo o primeiro monumento a ser iluminado com a cor rosa, né? Olha, que fantástico. O Rafa, e assim, a gente estava compartilhando um pouquinho ali, né? E aí é bacana a gente já começar a falar sobre isso, porque você foi fazer exame, como é que surge esse negócio? Veio do Outubro Rosa ou não? Não tem nada a ver, a tua história não começa com Outubro Rosa. Foi o exame de rotina, como é que surge isso na sua vida? Então, a luz acendeu com o Outubro Rosa. Uma palestra que eu tive no trabalho, né, com uma mastologista muito boa, por sinal, na cidade, e ela falou de alguns sinais, né, e eu, na ocasião, estava sentindo dor na mama direita. Procurei atendimento, fiz mamografia em janeiro de 2024, tida como normal, né. Então, depois, passado 9 meses, né, em janeiro, a mamografia normal, e aí a médica disse, para de usar sutiã de bojo, você começa a usar top de academia que vai parar de doer, porque não tem nada na mamografia. E assim eu fiz, né? E aí quando chegou em setembro, eu volto a sentir dor na mama, na axila, e aí eu volto a procurar, só que dessa vez eu já não fiz mamografia, eu fiz ressonância, porque eu já tinha uma mamografia normal, né? E aí foi onde foi diagnosticado o nódulo na mama direita, né? Mas tudo surgiu por causa da palestra que eu ouvi. Ou seja, olha como é que é importante, né, doutora? A conscientização. A conscientização. A conversa, o bate-papo, o perder o medo, o falar abertamente. E eu vou pegar esse gancho aí da Rafa também. E esse ano foi o primeiro ano que eu fiz uma mamografia, porque eu fiz 40 anos esse ano. Mas já havia feito ressonância por causa da prótese de silicone. Mas o medo que eu tive, eu falei, meu Deus do céu, eu suava, meu Deus, o que vai ser? Vai estourar o silicone, vai virar o silicone. E, gente, nada disso acontece. Foi mais o medo do que o incômodo. Tem um certo desconforto? Sim, mas o medo era que estava me gerando todo aquele pavor. E depois que eu saí, eu falei, gente, graças a Deus, tive o resultado, tá tudo certo. Deu tudo certinho, que bom. Mas eu costumo falar que o maior vilão é o medo e o melhor amigo é a prevenção. Sim. Não tem saída, tem que cuidar da saúde. Tem que se olhar. A mulher, o homem também, mas assim, a mulher, ela fica nos afazeres, no dia a dia, né? Ser mulher é um desafio, né? Porque trabalha, cuida da casa, ou às vezes não trabalha fora, mas tem uma
uma rotina absurda em casa. Sim. E acaba não se cuidando. É muito assim, doutora. Às vezes a mulher não para olhar para si, olha para filho, olha para todo mundo. É isso aí. E na verdade, assim, o maior índice é o câncer que mais acomete as mulheres, mas a sobrevida é muito longa. Apesar de ter uma alta mortalidade quando diagnosticado tardiamente. Então, assim, gente, não deixem para depois aquilo que é a prioridade, que é a sua vida, a sua saúde. Você é a prioridade frente a qualquer outra demanda que aparece. Então, seja a sua prioridade. Se quiser continuar cuidando dos filhos, né, ver os netos, vai ter que cuidar da saúde, cuidar vai bem ter da que casa, se priorizar. do trabalho. Eu costumo dizer que a gente tem que cuidar da gente para cuidar de quem a gente ama, né? Isso. Que se você não estiver bem, você não consegue cuidar de você nem de ninguém. Então você tem que estar bem para você cuidar de quem você ama. Sim. Né? Então se priorizar. Olha aí, um recado importante para as mulheres que estão nos ouvindo agora, né, Ana? Tem que ligar o alerta. Tem que ligar o alerta e é o que vocês disseram, tem que ter muita atenção com o próprio corpo, né? Sim. Tem que estar sempre de olho, como é que tá, como é que não tá, se tocar mesmo, porque isso faz toda a diferença, né? Aí eu vou até fazer uma observação quando você fala se tocar. Há uns anos atrás existia aquela propaganda da Cássia Kiss de se toque, se toque. E essa propaganda, depois de um tempo, saiu do ar, porque viram que houve um aumento no número de casos, porque as mulheres esperavam tocar um nódulo para buscar o atendimento. E quando o nódulo é palpável, ele passa de 2 centímetros. E a gente perde a chamada golden hour, que é a hora de detecção, que é quando inicia aquele processo ali de produção da célula cancerígena até o início do tratamento, né? Então, a mamografia, que é o padrão ouro de exame, ela pega esse dado. Excelente observação, doutora. Então, é a prevenção, prevenção. com os exames. O caminho correto que eu oriento sempre, consulta, exame de imagem e depois o autoexame. O autoexame é complementar. Ou seja, que faz parte dessa linha do tempo aí. Exatamente. Porque não basta também só fazer o exame. Às vezes vai fazer um exame, o exame não vai detectar o primeiro exame. Ou seja, a consulta talvez não seja suficiente. Aí vem, então, o autoexame. E você conhecer seu corpo, né? Porque isso. quando a gente conhece o nosso corpo, você consegue detectar sinais precoces, né? Você, igual no meu caso, eu senti dor na mama, não estava normal, né? Só que eu fiz o exame, igual você falou, fez o exame, foi na consulta, estava tudo ok. Só que depois eu voltei a sentir e eu me observei. Eu estava com o mamilo retraído, né? Que é um sinal também, você olhar a pele da mama, coloração, se está saindo alguma secreção, se o mamilo está para dentro, né? A retração do mamilo é ele entrar mesmo. E isso me chamou muito a atenção, porque foi uma das questões faladas na palestra que eu ouvi. Olha como é importante, E aí, gente. quando eu olhei aquele mamilo retraído, eu pensei, caramba, eu preciso correr. E sempre a pessoa... a gente quer ser positivo, claro, Sim, né? Mas a sim. mulher sempre vai falar, não, deve ser o incômodo do sutiã. Tem muito disso, né? Não é nada, não. Ou seja, sentiu qualquer incômodo alerta ajuda. dobrado. Sim. Isso. Não vai procurar o Google, gente. Não. O Google não é médico. Não. Chat, agora é o chat. Inteligência artificial, Não. agora piorou. Não. Eu acho que essas ferramentas são maravilhosas para a gente utilizar em outras coisas, mas em se tratando da sua saúde, busque o melhor. Né? O melhor profissional, aquele que você se sente confortável, não é aquele que o meu colega acha melhor, é aquele que eu fico à vontade, é aquele que eu posso contar, falar tudo que eu quiser e sentir a segurança no retorno do profissional. E, olha, de cara, né? Como é sério isso, né? Qual é a atual incidência do câncer de mama no Brasil, doutor? É muito grande, né? Olha, segundo o INCA, cada 85 novos casos para cada 100 mil mulheres. Olha, é um número Então, gigante. isso é um dado atual. Né? E é importante porque 70% dos casos de câncer, de forma geral, eles se concentram no Sul e Sudeste, olha só. E Rio de Janeiro e Porto Alegre ranqueiam esses números. Sabe por quê? Eu fiquei curioso agora. Vida social. Doutor. É isso aí. O aumento do abuso do álcool e do fumo. Olha, parece que a gente está numa zona de perigo aí, né? Já a coisa agora complica ainda mais. Sim. Porque esses números aqui, eles estão indicando
que a mulher que vive no Brasil já tem um alto índice e que Sim. quem mora nessa região tem muito mais risco, doutora. Sim, mas pelas escolhas, é mais por fator... Dá para fugir disso. Dá, claro. Óbvio, existem 2 tipos de fatores de risco. Os imutáveis, que são aqueles que a gente vem carregando, que é a genética, que tem o BRCA1, BRCA2, a hereditariedade, que é aquilo que a gente recebe dos nossos pais, avós, e aquilo que a gente passa para os nossos filhos, e a idade, que a gente sabe que à medida que a idade vai chegando, as doenças crônicas vão aumentando. Então, isso são os fatores imutáveis, mas eles giram em torno de 10% a no máximo 20% dos casos. Os 80% a 90% são fatores mutáveis. São escolhas nossas. Então, o fumante, né, o tabagista, a pessoa que tem esses hábitos de beber demais, de fumar demais, vai ter um risco ainda maior. Isso, e eu vou além. Eu falo, existem os dados que falam da obesidade, do sedentarismo. Pessoal, façam atividade física. Atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, com duração de 50 minutos, podem reduzir 30% o risco de você desenvolver. Bom, a gente Olha hoje... só. E hoje eu levantei fazendo exercício físico. Não sei quanto tempo vai durar essa minha iniciativa. Eu ouvi uma especialista uma vez dizer que há um tempo atrás foi incorporado, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, escovar o dente, a higiene bucal não era algo tão essencial e considerado normal, né, na sociedade. E aí ela falou assim, olha, agora todo mundo tem que escovar o dente, sabe da importância. E essa importância ela deve ser dada à atividade física. Sim. Tem que ser incorporada à sua rotina, à sua vida. Sim. E fazer parte dela sempre. Sempre. É como acordar e escovar os dentes. É como um remédio, na verdade, né? Até quando eu comecei meu tratamento, e a primeira coisa que os médicos falam é a questão da atividade física, né? Sim. Eu não consegui. Porque a gente fica meio debilitado com o tratamento. Então, agora que eu tô conseguindo. E realmente é esse pensamento. Sim. É remédio. Tem que fazer. Doutora, não é só o álcool, né? Tem outros fatores aí que são indicadores que automaticamente pessoas que não se cuidam ou não cuidam da saúde propriamente dita vão passar a sofrer. Inclusive quem não cuida da cabeça, né, doutora? Isso. Então, desses fatores mutáveis que a gente pode modificar, o álcool, o abuso do álcool, olha só como é importante, supera o risco da hereditariedade. Então, cuidado com o abuso do álcool. Mulheres, homens também, porque predispõem câncer no sexo masculino. Se bem que agora com essa história do metanol, a galera tá pisando no freio. Não sei até quando, mas tá todo mundo com medo de beber alguma coisa. Verdade. Mas dentro desses fatores mutáveis, a gente falou da obesidade, do sedentarismo, do abuso do álcool, do cigarro. Tem também exposição à radiação ionizante, ao raio-x. Então, evitem a exposição desnecessária, principalmente a partir da infância. Cuidado, lembra lá na pediatria, às vezes a gente... Doutora, não vai pedir o raio-x, não? Então, o raio-x. Eu e acho se que não fizer o raio-x, parece que é o mundo se acabando. É não é verdade. bom, né, doutora? Então, tem que ser solicitado quando há necessidade. Então, escutem o profissional que vocês buscaram. Se não sentir segurança, busque outro. Mas se o profissional que você confia fala que não deve fazer, escute. Porque a exposição, ela vai como se juntasse ali no copinho e predispusesse a formação de uma carcinogênese, né? Tem outro vilão aqui, que é o açúcar. Cuidado com o excesso do açúcar. Camila inventando chocolate o tempo todo. Bolo. Açúcar vem em tudo, né? Refrigerante, então, Sim, pelo amor de Deus. Sim, é verdade. E tem um outro fator que é mutável também, que está relacionado à parte hormonal. E aí, Rafa, você quer falar um pouco aí do seu diagnóstico? Porque você não teve hereditariedade, buscou, conta um pouco aí. Isso, eu fiz o teste genético, né, até porque eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho minha irmã, tenho minha mãe, e deu negativo para os genes, mas o tipo de câncer que eu tive foi o luminal A, que ele é hormonal, né, então, assim, o câncer crescia influenciado pelo estrogênio e progesterona do meu próprio corpo. Né, na ocasião eu estava até usando o DIU e eu tive que retirar, né? Porque aí também já influencia ali no crescimento, eu retirei o DIU.
E hoje eu faço o bloqueio hormonal, que é o quê? É um comprimido que eu tomo todos os dias para que meu corpo não produza estrogênio e progesterona para que eu não venha a ter câncer novamente, né? Mas o hormônio, ele influenciava e o tumor cresceu influenciado por isso mesmo, pelo hormônio do meu próprio corpo. Rafa, uma pergunta. Quando você teve o diagnóstico do câncer, como é que isso impactou muito a sua vida? Como é que foi a notícia? Assim, olha, tá aqui o exame, realmente você vai precisar se tratar, vai precisar cuidar da saúde. Trouxe um impacto muito grande para você? Olha, eu vou te falar que na hora que eu saí... A estrutura vai embora, né? Perde o chão, né? Perde. Eu falei que parecia que eu estava pisando nas nuvens, assim. Você parece que sai voando do consultório. Como se estivesse vivendo um sonho. Isso. Um pesadelo. Isso. É, na verdade, um pesadelo. Um pesadelo. Né? Ainda mais igual, eu sou da área da saúde, a gente vê muita coisa dentro de hospital, então você pensa, primeiro pensamento que você tem, eu vou morrer, né? Mas, depois, né, a gente põe a cabeça no lugar e a gente, né, tem a nossa fé, que a minha é muito grande, graças a Deus, e aí a gente enfrenta o que tem que enfrentar, mas não é fácil. Não é fácil. Doutora, e se tiver o cuidado adequado, a pessoa pode evitar passar por esse tipo de situação. Porque eu acho que pensar deve ser difícil, né? Que você logo pensa, meu Deus, vou morrer, não vou ter como sair dessa. Né? É um tipo de notícia que ninguém quer. Quando a gente tem que fazer um exame, seja qual for, a gente já fica apreensivo. É difícil lidar com esse tipo de situação. Então tem que cuidar da saúde, né, doutora? Tem que cuidar, isso aí. E assim, é a gente olhar tudo que acontece na nossa vida como um todo. Dentre esses fatores mutáveis, tem também uma curiosidade que é o estado emocional que a gente tem. Como a forma como a gente vê a vida, se a gente tem a tendência àquele negativismo, que tudo vai dar ruim. Isso também influencia a predisposição de células doentes, porque você... desencadeia a cascata ali da imunológica, você baixa a imunidade e fica aberta para todos esses fatores aí acontecerem. Outros fatores importantes, menarca, que é a primeira menstruação, abaixo de 12 anos, assim como a menopausa após os 55, devido ao aumento dos ciclos menstruais, predispõe ao risco. O não ter filhos pelo fato do aleitamento materno, porque renova as células da mama. Então, olha que interessante. Olha, caramba. Amamentar previne. Amamentar previne. Isso é sério. Então, olha, tá um dado aí importante, quer dizer... Sim. Quando a mulher não segue esse fluxo de vida, né, normal, ela tem que ter maior atenção. Sim, e assim, gente, a gente fala aqui, não é uma receita de bolo, não é as mulheres que não têm filho terão, não, longe disso. Mas tem uma atenção maior, visitem o médico de vocês com maior frequência, realizem os exames necessários. Para garantir que tá tudo legal. E outra coisa, falo aqui que não são só as mulheres. Existe câncer de mama em homens também. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. É porque tem um homem que diz, não, o homem é só próximo, é só novembro. Não tem nada a ver. Novembro azul. Não, a gente tem um novembro azul. Não. Tem casos assim, são muitos? Tem caso, é uma proporção de a cada 100 mulheres, um caso no sexo masculino. Mas é muita gente também. É muita gente. E é importante também, porque quando acontece no homem, ele é 100% relacionado ao fator de risco imutável, que é a hereditariedade. Então, se tem um diagnóstico de câncer de mama em um homem, pode pesquisar nas mulheres da família, em todas as mulheres ali mais próximas, né? Para investigar se há a genética, porque em alguma deve ter. Olha, caramba, a gente está aprendendo tanta coisa aqui hoje. Doutora, houve um aumento de casos de câncer de mama após a pandemia? Sim. Sim, por causa do diagnóstico tardio. Lembra quando a gente falou lá no início que, apesar de ser um câncer que mais tem incidência nas mulheres, a sobrevida é longa, porém tem uma alta taxa de mortalidade por causa do difícil
diagnóstico, da demora no diagnóstico. Eu ia até lhe perguntar isso, porque tem que ser rápido. Tem que Só ser que no rápido. SUS a pessoa não consegue Então, fazer uma consulta, né? O que acontece aqui em Teresópolis. Demorado, Uma consulta é uma guerra. Existe uma lei que eu não me recordo agora o nome, ou o número, desculpa, mas é uma lei onde exige exatamente 90 dias do início do exame até o tratamento. Ou seja, mulher foi na consulta, tem que realizar o exame de imagem em até 30 dias. O diagnóstico é de malignidade, ela tem que iniciar o tratamento em 60 dias. O que não é a nossa realidade. Hoje, Bem longe disso, né? longe. As mulheres que buscam no nosso sistema público de saúde passam no mínimo por 9 etapas. Porque marca a consulta, espera para ser chamada, vai na consulta, sai com pedido de exame, libera o exame, faz o exame, pega o resultado, marca a consulta de novo, volta lá, há a possibilidade de malignidade, pede uma biópsia, agenda a biópsia. Até esse ciclo aí se concluir, passam anos, inclusive. É desesperador, Muitas né? vezes Se você parar para desesperador. pensar, é desesperador. Exatamente. E não pode se perder tempo, né? Tem que ser Não. rápido o diagnóstico. Isso, Olha só. isso é Meu Deus. determinante no sucesso do tratamento. Olha, a Com gente certeza. fica frustrado, impactado com esse tipo de informação, porque a gente acompanha, né? No rádio, na internet, a gente Os acompanha problemas, né? A dificuldade. a luta que é para uma mulher conseguir uma simples consulta. Sim. Sim. Não é Por fácil. isso, a prevenção é tudo. É o seu amigo. Né? É. Não vamos deixar chegar nesse estágio, Não. né? Agora, para a pessoa ali normal, né? Vocês já citaram isso, mas que não tem nada, que tá tudo bem. 2 em 2 anos ou todo ano? Então, a prevenção com mamografia. Para mulheres, a ultrassom. partir de 30, é indicado o ultrassom, lembrando que é um exame complementar e se não há histórico. Por isso que estar sob cuidado médico é fundamental. A partir de 40 a 50 anos, a indicação é mamografia de 2 em 2 anos, a não ser que tenha uma outra orientação. Eu, Maíra, não esperaria 2 em 2 anos, eu indicaria anualmente, por quê? Feeling, coração de mulher, é melhor Com certeza. pecar por excesso Com do que certeza. por falta, nesse caso de prevenção, óbvio. E a partir dos 50, mamografia anual. Os exames que existem hoje, o padrão ouro é a mamografia. Existe um outro exame que é novo, mas é muito caro, que chama tomossíntese mamária. Existe a ressonância magnética, que é indicado para as mulheres que têm prótese de silicone, mas também não é contraindicado que as mulheres com silicone, prótese mamária, faça a mamografia. Eu fiz, gente. E a Deu Cória tudo certo, deu tudo não deu nenhum certo, problema. Muitas não. mulheres têm medo, né? Não tenham. Não precisa ter medo. Não rompe, não vira. Não nada doeu, disso. né, doutora? Não doeu. O medo me paralisou, mas eu enfrentei. Tem coisa que a gente enfrenta, igual aqui, ó. Sim. A câmera eu tenho que enfrentar, o microfone eu tenho que enfrentar. Verdade. Mas a gente enfrenta. É verdade. Mesmo porque a mamografia é tão rápida, Rápida, né? nossa, Mesmo que muito tenha algum rápida. incômodo que é algo muito rápido, vale super a pena Vale. aguentar, sabe? Mesmo Isso. reclamando um pouquinho, mas vale muito a pena. Isso, exatamente. Então, não deixe o medo te paralisar. Use do seu amigo, da prevenção. E eu acho que é algo que eu sempre falo, eu falo que eu sou uma multiplicadora, independente da minha profissão ou não, eu sou mulher, e o que eu puder fazer para divulgar essa orientação, essa prevenção eu faço. Então, eu sou uma multiplicadora da informação. E Rafa aqui, com a experiência dela, eu acho que Eu é um agora mais ainda, né? presente Exato. estar aqui com você. Pra gente fechar, Rafa, fala um pouquinho agora qual o recado que você tem para quem está ouvindo a gente agora, porque você passou por toda essa luta, pelo tratamento, é muito difícil. Qual o recado que você dá para quem está do outro lado ouvindo a gente? Cara, depois do que eu passei, eu acho que a gente se amar em primeiro lugar, né? Sim. Que a gente se cuidar. Como eu falei, a gente se amando, a gente cuida de quem a gente ama também. O olho chega a estar brilhando. O lencinho tá na Eu bolsa. sou manteiga, eu choro. Mas, e a gente valorizar as pequenas coisas da vida. Porque a gente, às vezes, fica numa correria tão grande de trabalho, a gente quer conquistar coisas, né? E você se preocupa tanto com conta para pagar, você quer trocar de carro, E, às vezes, isso aí é nada. Quando você não tem saúde, isso é nada. Sim.
Então, o principal é você ter saúde, né? E as pequenas coisas da vida que nos fazem feliz, né? Nos tornam felizes de verdade. Hoje eu vejo a vida de outra forma, assim, né? Nesse sentido. As pequenas coisas fazem toda a diferença. Ai, Né? que lindo. Lindo. Doutora, suas considerações finais, né? Nosso horário explodiu aqui. Ah, gente, é só agradecer. Obrigada por esse momento aqui de ser multiplicadora. Mulheres, busquem a prevenção. Rafa, que prazer estar aqui com Prazer você, com meu. vocês. Obrigada pela acolhida. As mulheres Só agradecem agradecer. vocês, né, estarem aqui certeza. nesse mês importante para Sim. isso, dando, né, essas dicas importantíssimas, esses alertas, né? A Sim. gente agradece muito. E assim, lembrando que a gente frisa o Outubro Rosa, mas a prevenção é todos os meses, né? Exatamente. Não é só no outubro que a gente Não. tem que se cuidar, é todo mês, né? A gente Isso. tem que se olhar, tem que se amar todos os meses, dias do ano. É isso aí.